Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 25 de abril, hoje a igreja celebra a festa de São Marcos Evangelista. E o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 16, versículos do 15 ao 20, que diz assim: Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos, então, saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa de São Marcos Evangelista, aquele que por primeiro escreveu o Evangelho. O primeiro Evangelho a ser escrito foi justamente o Evangelho segundo Marcos, né? Segundo Marcos. E nesse Evangelho de hoje, nós estamos aqui no final do Evangelho, né? Segundo São Marcos, estamos no capítulo 16, que narra a aparição de Jesus aos 11 discípulos, né? Jesus que dá a missão aos apóstolos. Ide, né? Ide, está no imperativo. Ide. Não Jesus não disse, se vocês quiserem, se vocês tiverem vontade. Não, ide. É uma ordem. Ide. Ide. Pelo mundo inteiro. E pregai o evangelho a toda criatura. Jesus quer que a sua palavra, que o seu evangelho chegue a todo coração, a toda pessoa. Pergunto logo, o que você tem feito para que o evangelho da salvação chegue em cada pessoa? O que você tem feito? Você tem propagado a palavra de Deus? Porque veja, a missão de pregar o evangelho não é só do padre, não, hein? Não é só do padre, é de todos nós. Você não é batizado? Então você tem a missão de anunciar o evangelho, né? Ide pelo mundo inteiro. Jesus quer salvar a todos e para isso é necessário o anúncio da palavra, o anúncio do santo evangelho. Mas veja, logo depois Jesus diz assim, ó: quem crer e for batizado será salvo. Opa, um detalhe aí. Tem um detalhe aí. Quem crê e for batizado. Qual o detalhe aí, padre? O ser batizado. Para ser salvo, vai ser salvo não é somente aquele que crê. É o que crê e for batizado. Ou seja, meus irmãos, Jesus apresenta o batismo como condição para a salvação. Quem crê e for batizado será salvo. Não é só quem crê. Percebe? Isso aqui é fundamental nós entendermos. Agora, vamos aprofundar. Quem é que batiza? A igreja. Opa! Então Jesus quis a igreja. Ele fundou a igreja para que a igreja batizasse em seu nome. Levasse as pessoas à fé. Não é esta a missão que Jesus dá à igreja? Anunciar o evangelho a toda criatura. Para quê? Para que toda criatura creia e seja batizada. Alguns dias atrás, se eu não estou enganado, quinta-feira passada, a primeira leitura falava sobre o eunuco de Candace, que estava na sua carruagem, viajando, estava lendo o profeta Isaías,
Espírito Santo pede para Filipe acompanhar o carro. Filipe acompanha e percebe que ele está lendo, que o eunuco está lendo o profeta Isaías. Filipe se aproxima e pergunta: você está entendendo o que você está lendo? O eunuco responde: como é que eu vou entender se ninguém me explica? Então, convidou Filipe para sentar-se no carro e pediu para explicar. E Filipe pregou para ele ali. Interessante que, pela pregação de Filipe, o eunuco, eles estavam no seu carro na viagem. Chegou num determinado local que tinha água. O eunuco olhou para Filipe e disse: aqui nós temos água. O que impede que eu seja batizado? Eu quero ser batizado. Olha só, quem crê e for batizado. E Filipe ali batizou o eunuco. Então, a importância da igreja, a missão da igreja. A igreja é instrumento de salvação. Aí tem gente que não entende essas coisas. Ah, Jesus não quis saber de igreja. Espera aí. Quem é que batiza? Pessoas não entendem. Aí, eu não preciso de ir para a igreja, não. Eu me relaciono com Deus sozinho. Não. Não, 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 não. Sozinho você não vai para canto nenhum. Até para você chegar à fé, você precisou de alguém. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação. Ou seja, se você tem fé é porque você ouviu a pregação. Então alguém pregou para você. Você não chegou à fé sozinho. Deixa de ser autossuficiente. Deixa de orgulho. Vai para a igreja, procura o padre para se confessar. Renuncie esse orgulho, essa soberba. E viva a fé. Viva. Se não é batizado, peça o batismo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Os apóstolos abraçaram a missão, anunciaram o evangelho e o Senhor cumpriu o que lhe disse aqui nesse evangelho. Ele confirmava a pregação dos apóstolos pelos sinais que eram realizados, né? O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. A palavra de Deus é viva, o evangelho é vivo. Ele é anunciado, ele acontece, ele atinge os corações, as vidas. Vidas são transformadas, doentes são curados, milagres são realizados. Veja. Então, abracemos a missão que o Senhor nos confia, de anunciarmos o Evangelho. Quantas pessoas que hoje precisam escutar a palavra de Deus. Mas quem vai anunciar? Você. Não perca tempo. Que o Espírito Santo te dê fervor, ardor, parresia, para que você anuncie o Santo Evangelho da salvação. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.